Eu estou aqui como uma das últimas palestras desse curso de MBA em Gestão em Saúde. A minha formação, o que eu vou passar para vocês? É que a minha formação, meu nome é Paulo Celso Freire, eu sou médico formado na Escola Paulista de Medicina há muitos anos já, mais de 30 anos. Eu tenho mestrado na área de automação médica pela Unicamp, relacionado à pesquisa, fiz pesquisa, defendi tese, depois eu fiz especialização em dermatologia, depois eu fiz um PhD na área de medicina e atualmente estou fazendo um pós-doutorado. Muito bem, por que eu vou falar para vocês sobre metodologia científica? A metodologia científica, ela tem uma característica que é você aprender a observar as coisas, aprender a analisar o que está na sua vida cotidiana. Por exemplo, você faz uma pesquisa para comprar um sapato. Então você entra na internet e pesquisa onde que tem sapato, se está perto da sua casa ou não, que tipo de sapato que está procurando, qual é a cor do sapato, qual é o preço do sapato. E depois você vai presencialmente ou não pela internet, você vai escolher entre vários e comparar um com o outro e chegar a uma decisão. Isso é uma pesquisa. Mesmo você vai no restaurante, você pesquisa onde está o restaurante, que tipo de comida que é o restaurante. Quando você chega no restaurante, você vai saber como é que está a apresentação da comida, o que você vai escolher do cardápio, qual é o preço que você está disposto a pagar. Tudo isso é uma pesquisa. Quer dizer, existe um método para você fazer tudo isso, até uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, primeiro você vai definir que tipo de bolo que você quer. Essa definição de bolo vai ser um bolo de chocolate, vai ser um bolo de abacaxi, de laranja. Então você tem que definir o que você quer. Aí você vai procurar uma receita desse tipo de bolo. Esse é um método que você vai fazer. Essa receita é o método. É o método que você vai desenvolver para chegar a um produto final, que é o bolo. Se você não segue a receita, grande parte do que você está fazendo pode dar errado e não chegar ao resultado que você espera. Por isso existe um método. E na ciência é a mesma coisa. Nós temos que seguir um método, o método de desenvolver uma pesquisa. Você não pode fazer uma pesquisa de qualquer jeito. Chegar, eu quero pesquisar sobre tal assunto e vai sair fazendo. Não, isso aí você não consegue chegar a uma conclusão. O seu resultado não é reproduzível por outra pessoa que queira fazer a mesma coisa. Por isso que existe uma receita de bolo. Você consegue reproduzir o que se propõe a fazer e todo mundo que lê a receita consegue reproduzir o mesmo tipo de bolo. Chega ao mesmo resultado. Isso é ciência. Então, a metodologia está impregnada na gente desde que a gente nasce. Quando é criança, por que a criancinha põe o dedo na tomada? Ela está experimentando. Ela vai aprender que vai levar choque e não vai pôr o dedo de novo. Essa é experimentando. As coisas que estão no mundo vão sendo experimentadas por você. Você vai adquirindo conhecimento. Então, a sua experiência é disso. Você fez tentativa e erro, fez experimentos, fez pesquisa e vai acumulando esse conhecimento. Isso é ciência. Todo mundo faz isso e a gente não percebe que isso que você está fazendo é uma metodologia científica. Então, qual é o objetivo dessa minha apresentação? Eu vou apresentar a você a metodologia científica, a teoria. Não vai ser uma coisa muito profunda para não tornar essa aula muito maçante, mas é o mínimo necessário para você desenvolver um trabalho de conclusão do curso. Outras aulas serão mais aprofundadas, apostiladas como revisão da literatura. E um terceiro módulo é redação e publicação de uma monografia. Vai ser um manual. Essas duas últimas serão manuais que estarão disponíveis no seu curso de MBA. Então, teoria realmente vai ser a metodologia científica. Bom, você está me perguntando, e daí, professor, o que é que eu vou fazer com essa metodologia científica? Você vai desenvolver uma monografia. Por que vai desenvolver uma monografia? Porque a monografia é um estudo detalhado de um só tema, bem estudado e delimitado. Você vai pegar um tema da sua escolha, não é o orientador que vai escolher para você. Você tem que gostar de um tema. Você vai pegar um tema da sua escolha, vai fazer uma pesquisa, o que existe sobre esse tema e desenvolver, estudar esse tema, desenvolver e fazer uma pesquisa e uma monografia, redigir um pequeno resumo dessa sua pesquisa.
É um tipo de trabalho mais usado no final dos cursos de pós-graduação. Todos os cursos de pós-graduação têm uma monografia, se apresenta a monografia ou publica um pequeno trabalho. Eu acho mais interessante no nosso curso fazer essa publicação, fazer uma pequena publicação. Não precisa ser algo assim tão vai ganhar um prêmio Nobel, não é isso. Mas fazer uma publicação, contribuir com alguma coisa. Porque se você faz uma monografia, simplesmente faz um TCC, esse TCC vai ficar na prateleira, ninguém vai ver. Então, se você conseguir publicar numa revista nacional, ou melhor ainda, uma internacional, o que você fez, o seu trabalho, isso conta no seu currículo. É muito mais interessante e divulgar quem é você no mundo científico. O artigo científico é baseado numa revisão da literatura ou num trabalho experimental. No nosso caso, você vai fazer uma revisão da literatura. Para aqueles que acham que só a revisão não é suficiente, pode fazer um pequeno levantamento estatístico de onde você trabalha. Por exemplo, você trabalha no hospital, você quer fazer um trabalho sobre quais são os medicamentos mais prescritos nesse hospital. Então você vai fazer uma pesquisa de campo, vai levantar os dados do hospital, vai tabular e vai chegar a uma conclusão. Vai ter um resultado e conclusão. O resultado é, o antibiótico A é mais prescrito que o antibiótico B para tais e tais doenças. Então aí você publica isso numa revista de hospitalar, por exemplo, que você publica, olha, no meu hospital eu fiz uma amostragem dos medicamentos que são prescritos e cheguei à seguinte conclusão. Esse é um pequeno trabalho que você pode publicar numa revista da área. Lógico, você não vai publicar isso numa revista de engenharia, vai publicar numa revista na área da saúde. Então é preciso, depois eu vou explicar para vocês como escolher uma revista que vai aceitar o seu trabalho. Tudo bom? Então, monografia é importante. Por que você tem que fazer a monografia? Por que tem que escrever a monografia? Sabe que eu não posso fazer qualquer coisa com monografia? Não. A monografia, a finalidade da monografia é você aprender o método. Você aprende alguma coisa fazendo. Não adianta você ler no livro, a monografia assim, assim, assado, e você não põe isso na prática, porque a prática é muito diferente da teoria. A teoria é muito simples. Você fala, eu vou pegar isso, fazer aquilo, pegar todos os artigos que eu levantei e colocar isso no papel e pronto, é monografia. Não, existe um método. Não adianta você pegar qualquer artigo, você tem que selecionar os artigos, tem que buscar os artigos nas fontes corretas para você publicar um artigo que tem relevância. Não adianta publicar um artigo que ninguém vai ler ou que realmente não tem base de pesquisa nenhuma. É simplesmente um papel. Isso chama-se junk science. Você publica uma coisa que ninguém quer ler, ninguém vai ler e acha que é um lixo. Então, não vamos produzir lixo, vamos produzir alguns artigos mais interessantes, baseados em dados concretos da literatura. Então, você escrevendo uma monografia, você aprende, vai ter uma experiência legal, né? Uma exigência legal para a obtenção de um diploma de conclusão do curso. Você aprende na prática o que é metodologia. É muito mais fácil você memorizar os métodos científicos você fazendo. É como escrever um artigo científico. Você consegue fazer um artigo científico, você faz um artigo científico. Não adianta você saber toda a teoria se você não está aplicando na prática e sabendo quais os problemas você vai encontrar durante a elaboração do seu artigo científico. É um reforço de aprendizado. É muito comum, qualquer profissão, você fala assim, olha, eu sei aplicar uma injeção no hospital, porque eu já li que tem que encher a seringa, pegar uma agulha, fazer compressão, aspiração, compressão no paciente e tal. Mas quando você vai fazer essa aplicação, todo mundo sabe na área de saúde que é bem diferente da teoria. Existem pacientes que têm a musculatura maior, menor do braço, vai ser no glúteo, vai ser no braço. São técnicas diferentes, tem pequenas variações que você só aprende fazendo, na prática. Vai aplicar em criança, vai aplicar em adulto, em velho, são pequenas variações que você tem que saber como fazer na prática. Praticando e você chega à perfeição. A prática faz a perfeição. Você consegue fazer as coisas melhores se você praticar. A sua monografia vai ser boa se você praticar. Se você tentar fazer uma monografia, você vai ler, vai ver que na primeira leitura você acha que está maravilhosa. Na segunda leitura, depois de 1 ou 2 semanas, você vai falar, olha, não está tão bom, não está tão claro o que eu expliquei. Preciso melhorar a redação. Preciso tirar aqueles erros de concordância, erro de português, que é mortal numa monografia. Você lê um trabalho científico com erro de português. É o fim da picada, né?
Então você precisa ter uma certa prática. Você vai redigir uma vez, redigir a segunda vez, o seu orientador vai dar uma lida, fala, olha, eu entendi o que você quer, ou eu não entendi nada, reescreve esse capítulo, reescreve esse resumo, essa introdução está muito incompleta, você não citou muitos autores importantes. Então você vai fazendo, vai lapidando a sua monografia conforme você vai desenvolvendo. Você vai ter praticamente 8 semanas para desenvolver uma monografia, não precisa ser mais que isso. São 8 semanas, são 2 meses de você pegar os dados, seguir o método e fazer a sua monografia. E você também contribui para um avanço científico e tecnológico, porque muitas ideias de monografia que você pode ter, é você que vai ver no seu ambiente de trabalho. Você vê qual é o problema que tem esse hospital, essa clínica de trabalho, qual é esse laboratório de análise, qual é o problema? É um problema lá que a gente não sabe fazer direito uma certa coisa, ou os resultados não estão de acordo, há muito erro. Então você vai fazer uma pesquisa disso aí, saber, olha, como é que eu posso melhorar esse desempenho dessa minha carreira lá dentro dessa entidade de saúde? Como é que eu posso melhorar o processo que está sendo desenvolvido? Tudo isso é uma pesquisa, você vai levantar qual é o problema, vai fazer uma pergunta para resolver esse problema e você vai chegar a um método para você resolver o problema e chegar a um resultado. É isso que é a monografia, é você melhorar o seu desenvolvimento pessoal e da empresa que você trabalha. Você contribui com alguma coisa. A ciência não é produzir paper, produzir uma monografia e colocar na prateleira que ninguém vê, só para fazer que fez. Tem que ter uma repercussão, tem que ter uma publicação. Por isso que eu acho mais interessante você fazer um pequeno trabalhinho científico e publicar isso. Isso conta no seu currículo. Você vai passar a existir como um pesquisador. Se você pegar a sua monografia e colocar na prateleira, ninguém vai ler aquilo e se algum dia alguém vai ler, não vai dar muita importância. Você não vai ser ninguém se não publicar. Isso é muito comum. Às vezes você faz grandes descobertas, mas não publica. Se você não publica, você não existe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos publicar um trabalho pequenininho, bonito, bem desenhado. As revistas gostam de trabalhos bem desenhados. Vocês vão ver que a maioria dos trabalhos são muito mal desenhados. Metodologicamente, muitos trabalhos têm erros metodológicos. O que é um erro metodológico? Se você pega um trabalho e você lê a metodologia, você não consegue reproduzir o que o autor chegou. Por exemplo, o autor falou que o resultado dele foi maravilhoso, mas você pega a metodologia, faz a mesma coisa, não chega a esse resultado maravilhoso, a metodologia está furada. Se a metodologia está furada, a conclusão está furada. A conclusão não é real. Então, a metodologia é o passo mais importante para você realizar o trabalho. É como a receita de bolo. Se você tem a receita errada, o resultado vai ser um desastre. É isso que nós estamos tentando passar para vocês, que metodologia, o método científico, tem uma certa lógica. Vocês vão ver que existe uma certa lógica do desenvolvimento da metodologia, não é aleatório, existe uma certa lógica, como você fazer, como montar e ter o resultado. Ok? Vamos lá. Então, a monografia pode ser feita de vários tipos, né? Se você tem tempo, você precisa de tempo para fazer a monografia, né? Por exemplo, um TCC, uma monografia de um TCC em torno de 8 semanas. Para você conseguir publicar, de 8 a 10 semanas. Talvez, se você for publicar numa revista nacional, você manda o artigo, né? O artigo vai ser avaliado pelo grupo de revisores e vão dizer, ok, vamos publicar o seu artigo. Aí você vai ficar muito feliz que dentro de 8 a 10 semanas você já tem um artigo pequeno publicado numa revista nacional. Pode ser qualquer tipo de revista dentro da área da saúde. Como eu falei para vocês vão publicar um trabalho na área da saúde numa revista de engenharia ou uma revista de advocacia. Vão publicar dentro da área da saúde. Se for advocacia na saúde, você pode publicar um artigo numa revista de advocacia falando desse tópico saúde. Mas, em geral, as revistas têm um escopo. Então, a revista de saúde, ela fala sobre saúde, geralmente sobre saúde. Uma revista de microbiologia, por exemplo, você vai aplicar um artigo de microbiologia. Uma revista de dermatologia, que é a minha área, vai publicar artigos sobre dermatologia. Então, existem revistas que cada uma abrange, tem milhares de revistas, cada uma abrange uma área do conhecimento. Você vai saber como escolher qual área que você quer, qual revista que é mais chegada no seu tema. Aí você tem maior chance de ser publicado nessa revista. Isso a ser bem escrito, porque alguns revisores, a maioria dos revisores,
eles observam muito bem dois tópicos, o abstract, que é o resumo, e a metodologia. Se isso não está batendo, se isso não foi muito bem redigido, muito bem pensado, esse seu artigo já não passa na peneira. Depois que o seu artigo estiver avaliado, faz o resumo bem bonitinho, a metodologia está correta, aí ele vai avaliar os resultados e vai ver a sua conclusão. Aí sim que eles aceitam o trabalho. Tá bom? Então, o trabalho ser publicado de 8 a 10 semanas, em média isso. Mas tem revistas que demoram mais para avaliar. Você não pode mandar, como vou explicar mais para frente, lá na elaboração do trabalho, você não pode mandar para 10 revistas ao mesmo tempo, ficar esperando qual delas vai te mandar primeiro. Porque isso vai configurar plágio. Você não pode mandar para as 10 revistas ao mesmo tempo e vai ver qual que chega primeiro. E as outras? Se uma aceita, a outra aceita, como é que faz? Você tem que pedir desculpa para as outras 9? Não, você tem que mandar um trabalho uma vez de cada vez, né? Uma revista de cada vez. Bom, aí você pode fazer um trabalho de mestrado, por exemplo, é uma monografia, né? Uma tese de mestrado, mas só que tem um problema no mestrado, né? Como vocês estão vendo aqui no slide, você vai levar de 3 anos, em média 3 anos, né? Tem algumas faculdades que não aceitam mais do que 3 anos, tem outras que chegam até mais de 3 anos, e você pode ser jubilado se não fizer dentro desse período, não pode ficar lá 10 anos fazendo mestrado. 3 anos em média, e você tem que obedecer créditos também. Como nós estamos assistindo aula nesse MBA, cada aula é um conhecimento. Então, o mestrado tem 24 créditos. Em média, cada aula, esses créditos, você pode dividir em 3 a 4, cada matéria, cada aula, cada assunto. Por exemplo, estatística, dá 3 créditos ou 4 créditos. Então, você vai ver que você precisa cumprir créditos. Muitas faculdades, no meu caso eu fiz pela Unifesp, por exemplo, mestrado pela Unicamp e doutorado pela Unifesp. Existe uma seleção dos alunos. Por exemplo, eu quero fazer mestrado. Então, como se faz na Unifesp? Você quer fazer mestrado? Tudo bem. Então, você vai escrever um protocolo. Você vai escrever o que você quer pesquisar. É muito comum o orientador dizer para o aluno: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O que acontece? Não é o tema que o aluno quer. É o que o professor deseja, o orientador deseja. Está errado isso. Você tem que escolher o tema que você tem afinidade, que você gostaria de saber, que lhe dá prazer em pesquisar. Então, se o orientador fala um assunto completamente alheio ao seu interesse, você vai fazer esse mestrado, vai se arrastar no seu mestrado. Você vai ser um sacrifício desenvolver o seu mestrado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um tema. Eu gosto muito de pesquisar sobre cavalos, por exemplo. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre cavalos, por exemplo. Se o orientador quer, não, tem que falar sobre gato. Fala, eu não gosto de gato, eu não vou desenvolver uma pesquisa só sobre gato, que aí você vai fazer um maior sacrifício. E talvez até desista do mestrado, é muito comum. Então, você vai ter que começar com um tema do seu interesse. Esquece que o orientador fala, ele vai te orientar um tema do seu interesse. Se ele obrigar você a fazer um assunto que é interesse dele, mude de orientador. Muito bem. Então, o trabalho de mestrado vai levar 3 anos para fazer todos os créditos. Muitas faculdades exigem que você faça os créditos primeiro. Você tem que assistir às aulas, passar, vai ter prova em cada matéria que você fizer. Você tem uma prova de avaliação. Estatística, foi aprovado? Foi. Foi aprovado sobre um assunto, outro tipo de assunto referente ao seu tema, você vai ter uma prova, vai fazer, vai aprovar. Então, você vai ter que cumprir todos os créditos antes de se matricular no mestrado. Por que isso? É muito simples, há muita desistência. O pessoal fala, eu quero fazer mestrado, começa a escrever a sua monografia, mas não cumpre os créditos. E eles ficam se arrastando no crédito. Então, muitas faculdades obrigam os alunos a cumprirem os créditos, depois eles se matriculam e tem 3 anos, a partir da matrícula, 3 anos para desenvolver a monografia. Doutorado é a mesma coisa. Só que o doutorado é um pouco mais complicado. Você precisa de 5 anos para desenvolver o seu doutorado. Prazo máximo. No mesmo processo. Você vai escolher o tema. Geralmente o tema de mestrado ele pode ser migrado para o tema de doutorado. Você pode fazer um doutorado complementando o seu mestrado. Mestrado, você fez uma pesquisa, publicou uma monografia, eu quero continuar o meu mestrado. Vai fazer um doutorado. Aí são 5 anos para você desenvolver. Mesma coisa, só que os créditos são maiores. Geralmente são 48 créditos. De cada disciplina que você vai fazer para completar esse crédito,
É a mesma coisa, 3 a 4 créditos. Então são 48, que é praticamente o dobro. Você pode usar os créditos do mestrado complementando os créditos do doutorado. Muito bem. Aí você está com o seu doutorado, você vai escolher um tema, vai desenvolver, vai pesquisar. É um tema que você vai defender. Você vai fazer uma pergunta na sua pesquisa e vai responder aquela pergunta. E geralmente o doutorado exige que você faça um trabalho escrito em inglês, monografia em inglês, para ser publicado numa revista internacional que tenha um grande fator de impacto. A minha faculdade exige, por exemplo, um fator de impacto no mínimo 3. Vai falar, mas o que é esse fator de impacto? É a importância da revista. Infelizmente, no Brasil, não existe nenhuma revista que chegue a fator de impacto 3. Se tiver, é uma ou duas na área da saúde. Pode ser que em outras áreas tenham revistas de maior fator de impacto. Mas na área da saúde, você vai ver que as revistas nacionais não têm muita repercussão. Ninguém lê uma revista escrita em português. Quem é que vai ler lá fora escrito em português? É como se publicar um artigo em chinês, que só chinês vai entender que está escrito. Então tem que ser escrito numa língua que todo mundo entenda. E normalmente é escrito em inglês. Você pode publicar na América Latina um artigo publicado em espanhol, mas vai ficar restrito aos países de língua espanhola. Então, o que é interessante, no doutorado você vai produzir um trabalho e você vai publicar esse trabalho numa revista internacional, que é muito mais exigente que as nossas revistas. O corpo editorial é muito mais exigente. Para começar, em inglês. Você vai falar, mas eu sei inglês. Existem vários tipos de inglês. O inglês técnico e o inglês coloquial. Esse inglês técnico não é tão simples como vocês pensam. Você precisa ter um revisor de inglês. Um revisor que vai falar o inglês, que vai escrever o inglês de acordo com o que os estrangeiros entendam. Não adianta você escrever do seu jeito, fazer um português escrito por brasileiro. Existem muitos erros de compreensão. Você fala uma coisa em inglês que você acha que está certo, e aí o revisor fala, isso aqui tem que ser completamente oposto, não é bem isso. Então, muitas revistas estrangeiras, quando vêm artigos publicados do Brasil ou da América Latina, ou países que não têm como a língua inglesa como língua materna, eles já recusam. Há algumas revistas que não publicam artigos de autores que não tenham língua inglesa como língua materna. É impressionante. Eles fazem a seleção, eles nem leem o seu artigo. Falam, veio do Brasil, o inglês deve ser uma coisa horrorosa, então eles nem leem. Então o que acontece? Muitos autores brasileiros, para não incorrer nesse erro de mandar o artigo escrito só para autores brasileiros, colocam um autor estrangeiro no meio dos autores. Tem um estrangeiro que tem língua nativa inglesa. Por exemplo, um americano, um inglês, um australiano, neozelandês, todos os países que fazem língua nativa. Porque isso aqui dá credibilidade no seu artigo. Isso é muito importante. Vocês vão ver que eu vou descrever mais para frente, que essa colocação de um autor inglês ou de língua nativa inglesa, um americano, o revisor da revista vai ver, não, ele foi escrito aqui por um nativo. Isso dá mais credibilidade. Ele vai ter a vontade de ler o seu artigo. Na verdade, ele não lê o artigo, né? Ele lê o que chama-se cover letter. É uma apresentação do seu artigo. Porque essas revistas, elas não recebem 1 ou 2 trabalhos por mês, elas recebem milhares de trabalhos. São milhares. E quanto mais importante a revista, mais trabalho bate nas suas portas. Assim, como é que o revisor tem lá uma pilha de 1000 trabalhos para ler, como é que ele vai selecionar? Ele vai olhar e falar, olha, de onde veio essa revista? A revista aqui veio da América Latina. Então, fora, porque eu não tenho inglês. Essa revista aqui está selecionando os artigos e o artigo lá tem um autor de língua nativa. Então é interessante, vai separar. Então muitas revistas já fazem isso, separam porque não vão perder tempo ler mal inglês, ler inglês cheio de erro, inglês que não é nativo. Então já separam. Aí vem as revistas que têm o autor, aí vão ler o abstract. Vamos ver que é muito importante, o abstract tem que dizer o que realmente é aquela pesquisa. Se estiver meio confuso, ele não conseguir entender, ele vai recusar, vai mandar, olha, não aceitamos essa publicação porque nós não temos espaço na nossa revista. Essa geralmente é descobrir, vamos dizer que seu trabalho não presta.
Eles vão dizer, não tem espaço na sua revista, na nossa revista, para publicar o seu trabalho. Muito bom. Eu falei assim sobre o tempo, né? É muito importante que você vá fazer uma monografia 8 semanas, um mestrado serão 3 anos e um doutorado 5 anos. Se você não tiver tempo, não tente fazer. Eu acho que vou arrumar tempo para desenvolver isso. Não faça, porque você vai perder seu tempo, você vai atrasar sua monografia, vai irritar o orientador e, no fim, vai ficar faltando tempo para você concluir adequadamente o seu trabalho. Se você não tiver tempo, esquece. Então, reserve um tempo para fazer. Não é fazer, se eu tiver tempo, eu vou dar um jeito. Não, não é assim. Tem que ter tempo. Quando você for fazer mestrado, doutorado, você tem que dedicar a isso. Dentro desse prazo, você conseguir concluir o seu objetivo, a sua tese, a sua monografia. Muito bem. A segunda fase que você tem, a segunda parte que você tem que avaliar, quando você for sua intenção de fazer a sua monografia, saber os recursos humanos. Porque a monografia não é só você que vai trabalhar a sua monografia, você tem que ter um orientador. Ele vai te mostrar os caminhos, vai corrigir os desvios do caminho, falar, olha, melhore um pouco a sua redação, acrescente mais alguns autores, faça uma coisa mais clara, escreva de maneira mais clara os métodos, escreva todos os métodos que foram feitos. Lembre-se, o método é uma receitinha, tem que ter bem escrito para que qualquer pessoa que for ler o seu trabalho consiga reproduzir o trabalho, seguir a receita e dar o mesmo resultado. Se o resultado não dá o mesmo resultado, né, se você faz a receita, o indivíduo que está lendo repete tudo que você falou e não chega ao mesmo resultado, o seu método está errado. Você não descreveu a metodologia corretamente, faltou dados na metodologia, faltaram. Né? Bom, então, você vai escrever um TCC, vamos ver, TCC, você precisa de um orientador que tenha pelo menos um mestrado. Esse orientador vai orientar. Esse orientador quer dizer orientar, não é ele que vai redigir o seu TCC. Isso é muito comum. Eu já fiz orientação de vários TCC e algumas teses de mestrado. O aluno pensa que o orientador tem que escrever a tese. Fala, professor, não sei escrever. Professor, não sei pesquisar. Você vai falar, pesquise assim. Você tem que fazer a pesquisa. É você que tem que fazer, não sou eu, como orientador, que vou resolver o seu problema de redação. Porque quando você fizer a sua monografia, seu TCC, você vai ter que apresentar isso para alguém. Se você vai apresentar isso para alguém, quer dizer, você tem que saber o que você escreveu para apresentar. Então, a pessoa que vai fazer a avaliação do seu TCC vai falar, nossa, ele não sabe nada, ele nem escreveu isso, ele não sabe nem do que está falando. Então, você tem que escrever tudo. Não é orientador, isso é importante. O orientador orienta. O orientador não escreve a sua monografia, não vai escrever a sua tese. Ele vai te orientar, vai orientar o caminho. Se está se desviando do caminho, está dentro do caminho, está indo correto. É muito comum o aluno falar, não sei pesquisar, você faz isso para mim, não sei escrever, você faz isso para mim. Não, a gente pode orientar, mas não redigir, não fazer o seu trabalho. O orientador tem mais coisa que fazer, não tem que ficar o dia inteiro pegando nossa mão e falando como é que você tem que fazer. Então, ele até desiste de você falar, não, esse orientando dá muito trabalho, ele não sabe nada, ele tem que aprender. Você vai indicar umas referências, leia-se como fazer a sua tese e siga isso. Existem manuais de como redigir a tese, inclusive vou passar para vocês. Bom, aí você faz uma monografia, você tem um orientador e vai ter uma banca que vão ter 2 professores. Esses 2 professores vão julgar se o seu TCC está adequado ou não. Eu já fui em algumas bancas de TCC que, infelizmente, os alunos, era um grupo de alunos, houve uma variação imensa de qualidade de TCC. Aí você vai, puxa vida, a faculdade que fez isso, que fez a apresentação do TCC, não orientou corretamente os alunos, cada um fez de um jeito diferente do outro. Uns seguiram a metodologia correta, outros inventaram moda. Tive até algumas apresentações que eu não entendia o que ele queria dizer. Onde é que está o objetivo disso aqui? A metodologia colocou antes de fazer a introdução do trabalho. Então, era uma confusão. Você fazia um esforço imenso para entender o que o aluno queria. E muitos alunos ficam aborrecidos, com justa razão. Por quê? A falta de orientador, ele fez o que foi lá e pela cabeça dele. E, no fim, dá um resultado, ele perdeu o tempo do indivíduo que está avaliando, porque o trabalho ficou péssimo. Mas você vai falar, olha, seu trabalho é uma porcaria, você foi mal orientado.
ele perdeu tempo, ele vai ficar chateado com você, vai ficar brigando com quem está avaliando o trabalho, com justa razão. Por que ele não foi bem orientado? Existe um método para fazer, não é qualquer jeito, não é de qualquer maneira, na cabeça de qualquer um. A receita tem que ser seguida, passo a passo. Muito bem. Aí você vai fazer um trabalho para ser publicado. Também o trabalho para ser publicado, você vai ter que colocar o seu nome como autor principal e talvez o orientador ou pessoas que ajudaram no seu trabalho. Por exemplo, uma pessoa que ajudou você a fazer um levantamento de referências, tem um bibliotecário, você coloca o nome da pessoa lá. Outro ajudou a fazer os cálculos estatísticos, você coloca o nome dessa pessoa como terceira. Aí tem o orientador geral do seu trabalho, é lá o quarto. Às vezes é só você e o orientador. Depende de quantas pessoas. O que você não pode é pedir para as pessoas fazerem uma parte do seu trabalho e você depois ignorá-las. Falar, olha, nem agradeceu o que a pessoa fez, nem colocou o nome dessa pessoa. É muito comum em alguns trabalhos de faculdades, por exemplo, você está num departamento de qualquer coisa lá na faculdade, Aí existe o professor assistente, o professor adjunto, o professor titular, tá? Quando você faz o trabalho, um deles só orientou, mas entra a turma toda. Isso é muito comum. Aí você vai falar, é isso que acontece. Quer dizer, pessoas que nem sabem do que foi feito, como foi feito, o que tema que é, estão lá como coautores. Muita gente faz trabalhos assim, coloca um monte de gente para fazer currículo, para apresentar. No Brasil tem esse problema. Tem que produzir trabalhos para dizer que está fazendo alguma coisa. E às vezes nem participa do trabalho e está com o nome lá no trabalho. Muito bem. Isso aqui é uma questão de cada local tem a sua política. Bom, então você faz uma banca examinadora lá do TCC da monografia. O trabalho vai ser publicado, tem que escolher a revista, é uma revista boa, tá aí você vai aparecer o seu nome. Existe uma pequena variação na metodologia e na descrição do trabalho, porque cada revista tem o seu orientação ao autor. Essa orientação ao autor, eles falam, olha, tem que ser o tamanho de letra desse tamanho, espaço desse tamanho, porque é a característica da revista. A revista não pode pegar o seu trabalho, que tem 400 páginas, e publicar vários volumes da revista. Eles têm um espaço limitado. Ele vai dizer, olha, nosso espaço para você são 3 páginas, 4 páginas. Máximo, assim, 5 páginas. Mas geralmente é 3 a 4 páginas do seu trabalho. Tem que ser muito conciso. A revista não tem espaço infinito para colocar uns trabalhos gigantes. Então, tem que ser um trabalhinho bem escrito com o essencial. Então, a metodologia de uma revista varia um pouco da metodologia de uma monografia, de um TCC, de uma tese de mestrado, doutorado, que você pode discorrer, fazer 100 páginas, 200 páginas. A publicação da revista tem que seguir o que a revista fala que tem que ser. Se ela fala, seu abstract tem que ser no máximo 200 palavras. É isso aí. Não pode ser mais que isso. Vocês vão ver que cada revista tem lá orientação ao autor. Você clica lá, ele vai mostrar. Olha, tem que ser assim, assado, tem que ter esse tamanho, o título tem que ser assim, tem que ser indexado assim, assado. Tem toda uma regrinha, todo um menuzinho para você seguir. Se você não seguir, a revista recusa o trabalho. Muito bem. Trabalho de mestrado. Então, o mestrado já é mais complicado, porque o mestrado exige 2 orientadores para a tese, né? São 2, pelo menos, orientadores PhD. O que é? O orientador tem o orientador e o co-orientador. O orientador pode ser de uma área, por exemplo, falar sobre ginecologia, e um outro orientador é a área de estatística, por exemplo. Então, o seu orientador vai te orientar no assunto ginecologia, por exemplo, e o outro vai te orientar sobre a avaliação estatística, conclusão dos resultados, a análise dos resultados que você obteve e tal. Então, eu tenho orientador e co-orientador. Os 2 têm que ter PhD. Por quê? Porque o mestrado, você tem graduado, mestrado um pouquinho acima, doutorado um pouquinho acima. Só vai orientar quem está no mestrado, um que estiver acima. Então, tem que ser 2 orientadores. Orientador e co-orientador. E a banca tem que ter presentes 3 PhDs. Então, você vai ter que ver a turma toda que você tem que reunir. Tem que convidar um professor, o professor não pode, aquele dia que não pode, o outro professor não quer, outro professor não brigou com o seu orientador, não quer ser da sua banca, existem várias coisas. Então, você vai ter que garimpar quem vão ser os personagens que vão compor a sua banca. E muitos mestrados exigem que você publique o trabalho. Às vezes até estabelece, olha, tem que ser uma revista internacional, ou pode ser uma revista nacional, uma revista que tenha um fator de impacto interessante. Não vai qualquer revistinha
meia boca. Então ele vai escolher uma revista boa, o orientador fala, não, essa revista aqui é boa, tente as revistas de qualidade. Por quê? Publicar em revistas que não são indexadas, por exemplo, revistas que não têm um corpo editorial muito bom, que baixa o fator de impacto, você está desperdiçando tempo. Então você tenta chegar nas melhores revistas. Então você vai selecionar, aqui eu tenho umas 3 revistas que me interessam. Você vai mandar um cover letter, como eu falei, que eu vou explicar o que é. Você vai fazer a apresentação do seu trabalho para essa revista, vai escolher quem é o editor que você vai, o revisor lá da revista que você vai... esse aqui é um professor que eu conheço, um cara muito bom, então você vai mandar para ele, que ele vai ter mais disposição para ler o seu trabalho. Às vezes, na revista tem vários editores, cada um deles de uma área específica. É uma revista que, por exemplo, de hospital. Então, existe um que faz gestão de recursos humanos, outro faz de economia na saúde, outro faz arquitetura hospitalar, várias coisas. Então, você vai escolher, meu assunto é sobre gestão. Então, eu vou procurar esse cara aqui, que ele é um especialista em gestão. Ele vai mandar o trabalho seu de gestão para aquele cara que é da revista. Você tem mais chance de ser aprovado. Muito bem. Então, eu falei do mestrado, que tem que ser uma publicação, e o doutorado, que eu falei, você precisa de 2 orientadores, né, com PhD, e a banca são 5. Então, vê que o doutorado é mais complicado. E muitos doutorados exigem que você tenha a fluência em inglês, tenha proficiência em inglês. O mestrado, alguns exigem também, mas o doutorado é obrigatório. O que é proficiência em inglês? Você vai ter que fazer um curso de inglês, se você não sabe nada em inglês, você vai ter que fazer um curso para ser aprovado num exame de qualificação de proficiência. Por exemplo, existe eu não vou citar o nome, mas tem algumas empresas que dão cursos de inglês que certificam para você, você vai fazer um exame em inglês, vai dar uma nota. Se você passou, você é habilitado em inglês. Você não precisa falar um inglês tipo de Cambridge, Oxford, nada disso. Mas você tem que saber inglês. Por quê? Porque o trabalho de doutorado, muitos trabalhos que chegam na sua mão para você avaliar, por exemplo, se vai incluir no seu trabalho ou não, são em inglês. Se você não souber ler inglês, não vai pedir para as outras pessoas traduzir para você. E você vai ter que publicar esse trabalho. Geralmente, o doutorado exige uma publicação internacional, tem que ser redigida em inglês. Então, se você não sabe inglês e quer fazer o seu doutorado, por favor, faça um curso de inglês. Primeiro, tenha uma proficiência em inglês. Mas eu posso colocar um indivíduo aqui no meu doutorado que é um fluente em inglês. Mas não é interessante que você ficar dependendo de uma pessoa que às vezes não é nem pessoa da área. O seu orientador pode saber inglês, mas ele vai ter que ler seu trabalho inteiro, vai ter que julgar, além do conteúdo do trabalho, também se o inglês está correto. É muito trabalho para o orientador. Às vezes ele não está orientando só a sua tese, está orientando diversas teses. Então, facilitando o trabalho, você precisa ter proficiência em inglês para você publicar numa revista internacional com fator de impacto interessante, pelo menos lá na faculdade que eu fiz meu doutorado, fator de impacto 3 ou mínimo. Disso para cima, eu consegui publicar numa revista de fator de impacto 5, uma revista especializada na área de dermatologia. E, finalmente, na monografia, depois que você tem tempo para fazer, você escolheu quem é o seu orientador, quem vai ser o seu co-orientador, se o seu trabalho vai ser um TCC, mestrado, doutorado, você tem que ver recursos financeiros. Se você tem parceiros que podem desenvolver, às vezes você pode ter patrocínio, ou às vezes pode ter bolsa. Alguns mestrados, doutorados podem arrumar bolsa. Alunos que não têm recursos podem conseguir bolsa de mestrado e doutorado. O mestrado CNPq, FAPESP, o órgão financiador aqui em São Paulo é FAPESP, mas em outros estados também existem outros órgãos financiadores. Ou pode ser inclusive uma empresa mesmo. Uma empresa pode dar, você trabalha numa empresa de saúde, um hospital, o hospital pode pagar uma bolsa para você desenvolver esse trabalho. Pode financiar, é um patrocínio. Não é fácil conseguir isso, né? Não tem dinheiro para todo mundo. Mas, se o seu trabalho tiver uma apresentação, é um trabalho relevante, é um trabalho importante, você consegue um financiamento para você executar dentro de um período certo. A bolsa não é uma fortuna, mas dá para você desenvolver o seu trabalho e publicar o trabalho. Existe até recurso para você depois ajudar você a publicar o trabalho, um recurso extra. Então você vai receber uma bolsa mensal, a bolsa não sai de imediato, não adianta você falar, eu vou começar o mestrado, já quero bolsa. Não, você vai ter que fazer todo um protocolo, apresentar, levar
apresentar isso para um órgão financiador, por exemplo, um CNPq da vida, ou uma FAPESP da vida, apresentar, eles vão ter uma comissão que vai julgar, vão selecionar os trabalhos que merecem ser contemplados com bolsa, financiados, e aí você vai receber de alguns meses depois o financiamento, a bolsa que você está pretendendo. Às vezes é até recurso para você desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, se o seu trabalho está precisando comprar equipamento, um equipamento de laboratório, a FAPESP financia esse equipamento para você. E vai dar uma bolsa para você se manter e realizar o seu trabalho. Mas isso passa por uma peneira, não são todos os trabalhos, não é assim imediato, e não são todos os trabalhos que são aprovados. Então você tem que conseguir, às vezes você consegue um pedaço de uma bolsa de um órgão financiador, outro pedaço de um outro órgão financiador, e tenta trabalhar com os dois. Você não pode pedir a mesma bolsa igual para todo mundo. Você pede eu quero que comprar equipamento pelo CNPq, quero financiamento de bolsa ou qualquer outro trabalho que você está precisando, por exemplo, pagar um estatístico, pagar não sei o quê, pagar aquilo. Você tem uma bolsa específica para isso, para desenvolver recursos humanos e você ter uma bolsa de mestrado ou doutorado. Muito bem. E no fim, lógico, você vai ter que prestar contas do que você gastou, fazer relatórios, todo esse processo de eles cedem dinheiro para querer saber o que você fez com o dinheiro, né? É lógico. Muito bem. Então você vai ter recurso financeiro. Recursos financeiros, né? Bolsa de estudos. Se você for fazer muitas pessoas fazem, né? Eu quero fazer um doutorado, metade aqui no Brasil, metade fora do Brasil. Chama-se uma bolsa sanduíche. Você vai fazer um mestrado aqui no Brasil, ou doutorado no Brasil, e vai completar o seu doutorado com uma parte no exterior. Então, se você quiser ter uma bolsa internacional, você tem que ter uma carta de uma faculdade ou uma universidade no exterior aceitando você fazer o mestrado sanduíche ou o doutorado sanduíche. Isso é muito comum, mas é um processo também demorado, precisa ter uma indicação, você não pode bater na porta da universidade e falar, eu quero fazer. Não, tem que ter uma carta de apresentação do seu orientador, que ele conhece um outro orientador lá da universidade na Inglaterra, que ele vai falar para esse outro orientador na Inglaterra, que você está encaminhando um aluno que tem fazendo trabalho assim, sob sua orientação, que ele gostaria de fazer uma parte lá. Aí esse outro aceitar, também depende da bolsa que eles têm lá, você vai se hospedar onde lá, quem é que vai te pagar a sua comida, a sua hospedagem na Inglaterra, é aqui ou lá, ou é compartilhado, ou é tudo aqui. Então tem todos esses trâmites. Isso se entrar no edital do CNPq ou da FAPESP, tem tudo explicado. Bolsa no exterior, bolsa aqui no Brasil, o que contempla as bolsas, o que você pode fazer com a bolsa, o que você não pode. Por exemplo, eu não posso comprar um carro com uma bolsa da FAPESP. Se a sua pesquisa não é sobre carro, eu vou comprar um carro, vou mudar de apartamento com a bolsa. Não. Você tem a bolsa, tem que ser usada especificamente para aquilo que você se propôs fazer, o seu trabalho. Você está pensando, nossa, tem gente que faz isso? Às vezes acontece. Muito bem. Então, qual a estrutura geral de uma monografia? Vamos lá. A monografia, você deve estar pensando, nossa, deve ser um trabalho muito complicado, né? Vou fazer um trabalho assim, gigantesco, cheio de regras, cheio de detalhes, né? Não é tão complicado como vocês pensam se vocês seguirem uma metodologia padrão. Existe normas técnicas para você escrever a monografia. Um livro, por exemplo, você pega um livro e como é que você escreve um livro? Você já parte já do terceiro capítulo? Não. Você tem capítulos do livro, tem um índice de capítulos, os capítulos seguem uma ordem sequencial. Se você escrever um livro que os capítulos se misturam, ninguém vai entender a sua história. Se começar pelo fim, colocar no meio, depois voltar. Algumas vezes tem livros assim que remete você fica navegando, você tem que ficar pensando o que o autor está querendo dizer. Mas geralmente um livro ele tem uma sequência lógica. A metodologia científica também tem uma sequência lógica. Você segue uma sequência para dar coerência ao seu texto. Você não pode escrever um livro, por exemplo, começando do final e de trás para diante. Então, é complicado, tem que ter uma sequência lógica. Olha, o fulano de tal é assim, assim, descreve fulano, o que ele faz? Ele é casado com fulano de tal, eles casaram, depois separaram, sei lá, e é como se fosse uma novela, tem uma sequência de capítulos. Então, se você pegar somente um capítulo da novela e colocar na frente, ninguém vai entender, não tem como surgiu esse indivíduo. Metodologia é a mesma coisa, você segue uma sequência. Está claro isso?
Então, vamos lá, qual é a sequência de uma monografia? Aqui eu coloquei umas figurinhas, aqui no slide vocês podem ver. A primeira coisa que você tem que fazer é formular uma pergunta. Você tem que escolher um tema e fazer uma pergunta sobre aquele tema. Eu vou ensinar vocês como escolher um tema e como fazer uma pergunta. Isso é muito importante. Muitos trabalhos, não são poucos, que o autor não formula uma pergunta. Ele parte já de um pressuposto sem formular uma pergunta. Ele não vai responder uma pergunta. Ele vai fazendo o trabalho e no fim você vai chegar à conclusão que ele não respondeu aquilo que ele se propôs a fazer. Então é importante formular uma pergunta. O que você quer fazer? É como uma receita de bolo. Põe isso na cabeça, a receitinha. Que bolo que você quer fazer? Essa é a pergunta. Que bolo você vai fazer? Eu quero fazer um bolo de chocolate. Ou quero fazer um bolo de laranja, ou bolo de abacaxi. Então, para cada um deles existe uma receitinha para você fazer. Então, formular a pergunta que é o que você quer fazer? Para você fazer essa pergunta, você tem que escolher um tema, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Bom, fez a pergunta, você realiza a pesquisa, baseado nessa pergunta. Vocês vão ver que a pergunta não é uma pergunta qualquer. A pergunta tem que ser bem estruturada para você realizar a pesquisa. Vocês vão ver por que eu estou explicando isso. Depois que você realizou a pesquisa, você vai interpretar os resultados da sua pesquisa. Sua pesquisa tem uma lógica, tem uma pergunta, sobre as perguntas você fez toda uma pesquisa, e depois da pesquisa você vai ver os resultados, que você vai interpretar os resultados, e depois você tem que divulgar esses resultados. Essa é a sequência lógica, é uma escala. Não adianta você tentar chegar ao terceiro degrau sem fazer os dois primeiros. É uma escadinha, como está na figura. Lá, a figurinha está subindo o degrau, são etapas que têm que ser observadas nesta sequência. Por que é importante lá no topo chegar a divulgar os resultados? Se você não publica, você não existe. Não adianta você fazer um trabalho que ninguém vai saber que você fez. É como eu falei para vocês, você vai publicar uma monografia, o professor vai ver sua monografia, legal, tudo bem, foi aprovado, põe lá na prateleira, o único que quem vai ler sua monografia são as traças baratas. Você precisa publicar. É muito mais interessante publicar um pequeno trabalho do que deixar a sua monografia dormindo na prateleira. Então, se você não divulga, se você não escreve, você não existe. A história mostra isso. Quem não deixou nada escrito, desapareceu. Os egípcios têm aquelas pirâmides, todas aquelas esculturas, todas aquelas hieróglifos, tudo escrito, e você sabe o que aconteceu porque está escrito na pedra. A monografia é a mesma coisa, está escrito lá. Se você for buscar, fulano de tal escreveu uma monografia, você vai ver lá, tem um trabalho publicado sobre o seu trabalho, né? Tem um trabalhinho lá publicado na revista. Enquanto a revista existir, enquanto eu existir, a revista indexada no mundo, você vai estar presente, você é alguém nesse mundo de cientistas. Se você não publicou nada, você desaparece, como a poeira no tempo. Então, por que nós estamos insistindo em fazer a monografia, né? Porque nós queremos habilitar você, como profissional que trabalha na área da saúde, habilitar você a ter um senso crítico do que você lê, ter um senso crítico para avaliar se aquele trabalho ou não é bom, aprender a formular uma pergunta, isso é muito importante. Você vai ver que lá antes de Cristo, eu vou falar, esse fulano antes de Cristo já falava, você tem que saber perguntar para você obter uma resposta. Se você não faz a pergunta correta, você não tem a resposta correta. Aprender a analisar uma metodologia empregada, isso é muito importante. Você vai fazer a monografia e vai seguir uma metodologia. O clássico que eu vou ensinar para vocês é fazer a metodologia como tem que ser feita. Metodologia assim, esses passos são esses. Se você chega um trabalho publicado, aí chega um representante do laboratório e fala, doutor, esse remédio aqui que eu estou representando, o laboratório tal, cura 99% dos pacientes com essa doença. Aí você vai falar, você vai acreditar nisso ou vai ver o trabalho? Às vezes o trabalho tem vários viés, né? E viés você vai ver, são distorções que ocorrem no caminho. Por exemplo, o trabalho não foi randomizado, o trabalho foi feito por um cientista que trabalha no laboratório, né? Tem umas coisas assim, o laboratório paga para o indivíduo publicar um trabalho favorável ao remédio dele. Então é um trabalho
cheio de viés, né? Tem um viés de publicação aqui terrível. São trabalhos geralmente que você deve descartar. O laboratório que patrocinou aquele fulano, tal. Eu, como estava na faculdade de medicina, muitos representantes chegavam e entregavam essa separata, assim, publicada, né? 90% de cura, isso aqui, trabalho publicado por John Smith. Aí fala, nossa, quem é John Smith, universidade, não sei de onde. Aí você vai procurar quem é esse indivíduo John Smith. O cara nem existe. É um fulano lá, é um fantasma, é um trabalho fantasma, é um junk science. É um trabalho que não foi publicado em revista séria, publicado lá na revista que é patrocinada pelo próprio laboratório. Quer dizer, é uma arte direcionada a vender remédio, não é trabalho, não é pesquisa. Então isso você precisa avaliar. Tudo que chegar na sua mão, você tem que ver primeiro o resumo que tem. Eu vou bater nesse tempo para enfiar na cabeça de vocês. Você tem que ler o abstract, que é o resumo, e ler a metodologia. Se a metodologia estiver furada, você nem precisa continuar a ler o trabalho, joga fora. Porque ele vai chegar a uma conclusão que não tem nada a ver com a realidade. Então, vocês precisam aprender. Como é que vocês vão aprender isso? Você tem que saber como é que é a metodologia científica. Eu tenho que habilitar vocês a ter senso crítico. Então, tem que aprender a analisar a metodologia empregada. Lembra disso, metodologia errada, resultado errado. Muito bem. Aprender a interpretar os resultados. Às vezes a estatística apresentada, ela pode ser manipulada. Vocês vão ver que os números, quando torturados, né, você tortura os números, eles confessam qualquer coisa. Então, se você vê que eles estão manipulando os dados, a monografia que está apresentando para você lá, o trabalho, ele suprimiu, por exemplo, um tipo de população, por exemplo, falando, o remédio funciona para todo mundo. Aí você vai ver na metodologia, olha, só incluímos pessoas saudáveis e pessoas que têm lá pneumonia tipo X lá. Então quer dizer que excluiu velho, excluiu mulher grávida, excluiu mulheres, excluiu crianças. Aí como é que você pode generalizar? Isso é muito comum. Você vai pegar um trabalho falando que funciona para todo mundo, na verdade não funciona para todo mundo. Está generalizando. Por exemplo, não se faz pesquisa com crianças. Poxa, mas como é que é? Os remédios para crianças são prescritos para crianças se não existem trabalhos feitos com crianças? Alguns trabalhos, dependendo do modelo de trabalho, você pode utilizar criança comparando dois tipos de antibióticos. Mas um antibiótico comparado com um não tratamento com não tratamento, você não pode fazer isso com criança, porque não se pode fazer pesquisa com criança. Então, os medicamentos, geralmente, as conclusões são feitas extrapolando dados de adultos e fazendo quantos quilos de peso. Eles consideram a criança por quilo de peso. Eu sempre falo isso com meus alunos. Criança não é um adulto pequeno. Não é uma criancinha, não é um adulto pequeno. A criança tem suas peculiaridades. Tem a massa corpórea diferente, quantidade de água diferente, comportamento diferente, o sistema imunológico diferente. Então, tudo que for usado em adulto, às vezes não se aplica à criança. Mesma coisa com mulher grávida, mesma coisa com mulheres. Tem medicamentos que não são recomendados para mulheres, são teratogênicos. Tem medicamentos que são usados para óbito, podem ser usados para mulheres. Então, essa definição, para quem se aplica, muitos trabalhos omitem e generalizam. Isso precisa ter consciência que, quando chegar um trabalho na sua mão, você tem que analisar qual foi a população, qual foi o método que foi usado. Eu vou explicar para vocês esse passo a passo, mas vocês vão ver o método, quem é que está analisando isso, quem é que foi incluído nesse trabalho e que resultados eles esperam chegar nesse trabalho. Muito bem. Vocês vão ver que 90% dos trabalhos publicados no Brasil apresentam vieses. Eu vou explicar para vocês o que é viés. Em linha geral, viés é aquilo, são resultados distorcidos, são dados falseados. Quando eu fiz minha tese de doutorado, o meu orientador chegou, olha, faça uma pesquisa, eu fiz a pesquisa lá, fiz um levantamento, tem 700, quase 1.000 trabalhos. Aí ele pediu para fazer um trabalho sobre quais são os trabalhos selecionados numa revisão sistemática da literatura que serve para fazer uma meta-análise, por exemplo. Vocês vão aprender isso. Então, fiz a seleção dos trabalhos e cheguei a uma conclusão que 90% dos trabalhos não servem para nada fazer essa avaliação. Não é que não serve para nada, para fazer avaliação criteriosa, trabalho bem feito, bem estruturado, que seja um trabalho, um ensaio clínico randomizado, um estudo clínico randomizado, que vocês vão ver que é de maior valor, é o padrão Bollo, são poucos.
porque são trabalhos caros, difíceis de fazer e precisam ser muito bem elaborados, muito bem feitos. Isso demora muito tempo para fazer, às vezes são anos para você concluir um ensaio clínico randomizado. Existem vários problemas que ocorrem, vocês vão entender por quê. Então, a maioria dos trabalhos que tem na literatura são muito ruins, são metodologicamente falhos, você não pode agregar, você tem que ser muito criterioso para analisar se esse trabalho é bom ou não. 90% deles tem problema de viés. Por exemplo, peguei uma população de adultos e extrapolei isso para generalizei a conclusão para todo mundo. Fez um trabalho para mulheres, mas excluí as mulheres grávidas e generalizei que serve para todo mundo. Então, esse é um tipo de viés. Há outro tipo de viés que ocorre muito comum. Se o seu trabalho tem um resultado muito positivo, maravilhoso. Então, o seu trabalho será publicado numa revista. A revista gosta de publicar aquilo que é bonito, que deu resultado. Se o seu trabalho não deu resultado nenhum, a revista fala, esse trabalho seu não teve conclusão positiva, então não vamos publicar.